Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós podemos fazer o barrado com cores lisas e podemos fazer com cores estampadas. Fazemos super rápido e eles ficam super lindo, com um acabamento maravilhoso. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos e também no lado que nós vamos fazer a aplicação. Então, ele terá bainha em 3 lados. Vamos precisar de 2 tecidos. Pode ser na cor, pode ser estampado, floreado, com flores, como vocês quiserem. Eu vou usar 2 de bolinha. O tecido amarelo, que eu vou fazer a aplicação na barra do meu pano de louça, eu cortei 5 retângulos, medindo na altura 10 por 15. 10 por 15. E eu dobrei ele ao meio e vou costurá-lo para nós fazer a aplicação. Como que nós vamos costurá-lo? Nós vamos costurar na mão com uma agulha e linha. Eu peguei a minha agulha, coloquei a linha, dei o nozinho e vou fazer um alinhavo aqui na parte de cima. Esse alinhavo, eu tenho que unir bem os 2 tecidinhos aqui. E vou fazer a mão mesmo. Nós colocamos a agulha, fazemos um pontilhado com agulha, mas ele pode ser bem longo, não precisa ser tão pequeno, não. Vamos fazer, vou mostrar para vocês. Olha. Mais ou menos assim que ele fica, grandinho. Vou fazer novamente, para baixo e para cima, para baixo e para cima, até chegar ao final. Lembrando que o nosso retângulo não precisa fazer bainha dos lados, não precisa nada, porque nós vamos fechar lá em cima. O nosso retângulo está normal, sem bainha, sem nada. Nós apenas dobramos no 10 centímetros. E aqui que nós estamos fazendo o nosso alinhavo para nós franzir. Então, vamos de novo. Ótimo. Aqui e aqui. Então, nós vamos puxar, bem puxado, e vamos fechar. Porque esta parte que tá sem barra e esta parte que tá sem barra, que nós vamos colocar aqui na parte de cima do pano de louça e vamos costurar. Então, vamos fechar bem unido aqui, bem unido. Vamos dar umas 2 laçadas, passando por dentro do fio, para ficar bem preso. 1, 2. Vou colocar mais uma vez e cortar. Nós cortamos aqui esse detalhe que nós vamos aplicar aqui na barra do nosso pano de prato. Eu vou fazer os 5 que nós vamos precisar e já volto para mostrar para vocês. Franzi os meus 5 retângulos, agora eu vou aplicar eles aqui na barra do meu pano de prato. Mas antes, como aqui fica uma costurinha mais alta, eu tenho um martelinho que é aqui da minha área de costura mesmo. Com este martelinho, eu vou bater bem para eu amassar bem aqui. Eu vou bater em todos eles para eu deixar bem amassadinho, para eu colocar aqui e facilitar para eu costurar com a máquina. Eu vou bater e amassar todos e já mostro para vocês. Meu pano de prato está com a bainha aqui. Então, eu vou colocar todas as minhas aplicações aqui e vou alfinetar, colocando um do ladinho do outro, observando o lado de trás, se tá bem a minha costura em cima do pano de prato, e vou alinhar todos eles aqui, bem bonitinho, com bastante paciência. Vou alinhar, alfinetar e vou passar uma costura para prender eles aqui. Eu vou fazer isso, passar a costura e já mostro para vocês. Alfinetei, amigas, aqui e quero mostrar para vocês, porque essa aula é super fácil, é bem rapidinho pra gente fazer. Então, eu quero mostrar para vocês também como que fica lá atrás, antes de costurar. Olha que graça que ele fica aqui.
Então, a gente alinha bem eles aqui para não ficar aparecendo essa costura, esse acabamento aqui na parte de trás. Então, aí nós costuramos lá na frente. Muito bem. Aqui na frente nós vamos passar uma costura e depois vamos aplicar a parte de cima e o nosso trabalho já estará pronto. Eu vou passar essa costura aqui na parte de cima, uma costura mais larguinha que a nossa barrinha que está pronta lá atrás. Costurei todos as minhas aplicações aqui embaixo, deixando bem retinho aqui e deixando bem bonito também aqui a parte de trás do nosso trabalho. Agora, vamos continuar aqui na frente. Lembrando que nós temos que prender bem e olhar para nós estarmos bem com a nossa costura, bem bonita aqui do lado de trás também. Ok. Agora, vamos fazer a aplicação aqui na parte da frente. Com o tecido marrom, eu cortei uma faixa, medindo 10 centímetros de altura e mais larga que o meu pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado. Esta faixa que eu vou aplicar aqui para dar o acabamento. Mas antes, eu posso aplicar aqui na parte de cima um barrado inglês, ou eu posso aplicar uma rendinha ou uma cianinha. Eu vou aplicar aqui na parte de cima esta cianinha. Como que eu vou aplicar? Eu vou costurar o avesso da rendinha para cima, porque depois, quando eu virar para fazer o acabamento, vai ficar o direito para cima. Então, eu vou aplicar primeiro a rendinha aqui na minha faixa. A minha rendinha vai estar a minha faixa com o direito para cima e a minha rendinha com o avesso para cima. Costurei a rendinha aqui e virei para o outro lado e passei para fazer o acabamento. Olha que dengo que ficou essa rendinha aqui na parte de cima. Agora, vamos aplicar aqui no nosso pano de prato. Aqui na parte de baixo, eu vou aplicar a minha faixa. A minha faixa vai estar direito para baixo e o meu pano de prato está com direito para cima. Eu vou organizar bem aqui, vou dobrar esta partezinha para cima, esta partezinha que nós deixamos de 1,5 centímetros. E vou alinhar aqui tudo bem alinhado e passar uma costura. No final também eu vou dobrar para a parte de cima, para dar o acabamento. E vou alinhar e alfinetar para eu passar a costura. Esta costura terá que ser um pouquinho mais para baixo do que esta costura que nós já fizemos. Então, eu vou organizar tudo bem, alfinetar, dobrar, costurar e já mostro para vocês. Passei uma costura aqui na parte de trás, aqui na parte que nós vamos fazer da barra, eu passei uma costura, mais uma costura mais larguinha, dobrando o acabamento para dentro. Agora, nós vamos virar lá para a parte da frente, e vamos organizar a nossa barra aqui. Ótimo, aqui nós estamos na parte da frente, aqui é a parte de trás. Aqui nós vamos organizar, vamos passar, puxando bem para ver se está tudo bem presinho, as partezinhas da nossa aplicação. Estando tudo bem aplicadinho, bem presinho, nós vamos passar a costura aqui, que já estará o nosso barrado pronto. Eu vou passar tudo bem passadinho, organizar tudo, puxar bem, organizar aqui, dobrando esta partezinha para dentro e vou costurar aqui. Vou começar a minha costura aqui. Vou deixar os fios mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Vou dobrar aqui tudo bonitinho e vou passar uma costura aqui, tudo em volta. Aqui também eu vou dobrar bonitinho e vou costurar, deixando os fios aqui também mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Eu vou passar, alfinetar, costurar. Aqui na máquina, quero mostrar para vocês. Eu comecei deixando os meus fios mais compridos, depois eu vou dar 2 nozinhos para eu embutir. Aqui passei uma costura e aqui também eu vou costurar
uma costura bem retinha para prender a minha rendinha e o meu pano no meu pano de prato, a minha aplicação no meu pano de prato. Eu vou passar uma costura aqui, costurei toda a volta para aplicar aqui a minha rendinha e o meu barrado. Deixei os fios mais compridos no final e aqui no início. Coloquei a minha agulha, dei 2 nozinhos primeiro nos 2 fios, coloquei minha agulha bem no pezinho do meu trabalho e coloquei ela lá na frente. Passei os 2 fios por a minha agulha e vou puxar aqui. Aqui na frente que eu vou cortar. Por quê? Eu não quero cortar aqui e não quero fazer retrocesso porque marca. Então, aqui na frente nós puxamos bem e cortamos os nossos fios. Olha que graça que fica. Não fica a pontinha de linha em lugar algum e também não temos retrocesso. Aqui também do outro lado, eu vou dar os 2 nozinhos, vou colocar a agulha para eu embutir. Amigas, olha que dengo que ficou essa aplicação no nosso barrado do nosso pano de prato. Olha que graça que ficou. Então, a parte de baixo, da frente, já está tudo pronto, tudo aplicadinho, tudo com um acabamento lindo na parte de trás e na parte da frente. Agora, vamos fazer o acabamento lá em cima. Vamos virar para o lado avesso e vamos aplicar aquela faixinha, vamos costurar aquela faixinha que nós cortamos. Ela também é mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 cm de cada lado, e ela tem de 4 a 5 centímetros de altura. Nós vamos colocar avesso do pano de prato para cima e direito da nossa faixinha para baixo. Aqui que nós vamos costurar. Então, direito com avesso. Vamos alinhar tudo muito bem, vamos alfinetar e vamos dobrar, abraçando o nosso pano de louça e vamos colocar um alfinete. Colocamos um alfinete aqui, vamos alinhando aqui bem bonitinho e alfinetando. Mais um alfinete. Bem alinhadinho a nossa faixa com o pano de prato. E aqui também, nós alinhamos bem, dobramos aquela barrinha para frente e colocamos um alfinete. Agora, vamos passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. Vamos começar com retrocesso, porque estamos no avesso. Vamos costurar tudo e vamos dar retrocesso no final. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei para o lado da frente e passei. Mas eu passei deixando uma partezinha aqui para trás, como se fosse um viés. Mas vocês também podem passar retinho, como queiram. Eu passei deixando esta bordinha. E aqui no lado da frente, eu também passei, deixando uma partezinha para dentro, puxei tudo para fora e passei. Olha que graça que fica, a parte de trás e a parte da frente. E aqui eu puxo tudo para fora e dobro uma parte para dentro, porque eu vou passar uma costura, mas eu não vou costurar aqui, porque tá embutido. Só que eu vou começar a costura deixando os fios mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Vou passar uma costura, mas uma costura bem fininha aqui na parte de cima. Vou passar essa costura bem fininha. Aqui também eu vou puxar tudo para fora e dobrar bem bonitinho para dentro. Deixar os fios mais compridos, embutir e a nossa parte aqui de cima também estará pronta. Passei a costura aqui na parte de cima, uma costura bem retinha. Olha que dengo que ficou esse acabamento aqui em cima. E a parte de trás também. Olha que graça que ficou. Acabamos aqui a parte da frente e também acabamos a parte aqui embaixo. Olha que graça que ficou o nosso pano de prato. Ficou
realmente um dengo da NET. Amigas, então este foi o lindo pano de prato. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelos comentários e gostaria que vocês deixassem sugestões do que nós podemos fazer juntas. Se vamos fazer mais pano de prato, peso de portas, toalha de banho, ou se vamos fazer cobertores reciclando os cobertores que nós temos, fazer uns cobertores lindos. Eu quero que vocês deixem sugestão do que nós podemos fazer juntas nos outros nossos trabalhos. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço de coração a todas e fiquem com o nosso amado Jesus.